Olá, pessoal. Hoje mais um episódio do Todos Nós e hoje a minha convidada é muito especial, doutora Andréia Pereira, nutróloga, autora do livro Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. É um livro bem interessante, porque ela traz dados bastante científicos sobre os alimentos e como consumi-los. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, doutora Andréia, sobre a questão da alimentação e a questão do envelhecimento, mas antes eu queria que você nos trouxesse um esclarecimento, que é dúvida de muita gente. Qual é a diferença entre um nutrólogo e uma nutricionista? Bom, queria primeiro agradecer o convite, né? Então, essa é uma dúvida muito comum. As pessoas têm a dúvida qual a diferença. Então, em primeiro lugar, o nutrólogo é médico. Então, a gente faz 6 anos de medicina e depois a gente faz a especialização em nutrologia. E por conta disso, né, da especialização e pelo fato da gente ser médico, a gente pode prescrever remédio, né? A nutricionista fica muito mais voltada para o cardápio, né? Ela atua em todas as doenças, mas no cálculo, né, de quanto de alimento, da pesagem, das calorias, das proteínas. E o nutrólogo ele fica muito mais a par das doenças nutricionais, né, de deficiências nutricionais. A gente atua também nos hospitais, fazendo a dieta parenteral ou enteral para quem não consegue comer por boca, né? Sim. Então, a diferença principal é o fato de ser médico e o enfoque que a gente acaba dando. Então, é um trabalho que acontece, às vezes, em parceria. Sim, é muito comum a gente ter a Tá. parceria com a nutricionista, né? E é uma parceria muito bem-vinda. Que bom. Bom, a gente pode afirmar que o cuidado com a longevidade, não é? E com o processo do envelhecimento, tratando-se aqui da alimentação, já começa na idade jovem? Olha, o ideal sim, né? O que a gente percebe é que pessoas que têm essa preocupação de ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, quanto antes você começa, você tem um envelhecimento melhor. Então, é muito comum, eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Eu vejo, quando eu recebo uma pessoa com mais de 60 anos, eu sei exatamente quem se cuidou a vida inteira e quem não se cuidou. É nítida a diferença do envelhecimento, mas nunca é tarde para você mudar. A gente tem hoje uma expectativa média aí de 80 anos, então se eu resolver mudar com 60 anos, eu tenho pelo menos mais 20 anos de vida. Então, isso é muita coisa. Então, sempre é bem-vinda a mudança. Mas é lógico que quem se cuidou a vida inteira tem uma carga melhor aí de massa óssea, de massa muscular, né, que faz bastante diferença. Então, o ideal é começar o quanto antes, mas nunca é tarde para começar. Uhum. E, doutora Andréia, o que seria, porque há muitos mitos hoje em dia do que é uma alimentação saudável, né? E há muitas restrições também que são pregadas, né? Não pode isso, não pode aquilo. O que você diria que é uma alimentação saudável? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a alimentação padrão do brasileiro é uma alimentação muito saudável, né? O que a gente tem no nosso cardápio? O arroz, que é um carboidrato, o feijão, que é uma proteína vegetal, uma carne, um ovo, que são as proteínas animais, né? E as saladas. Então, se a gente tiver isso no prato, geralmente a gente pede uma proporção aí de 50% de saladas, que seriam verduras ou legumes, tanto faz, 25% de carboidrato e 25% de proteína. Então, se a gente consumir isso todos os dias, é uma base saudável. O grande problema que a gente tem vivido no mundo inteiro é a globalização da alimentação. O que é isso? Né? As pessoas estão consumindo as mesmas coisas em todos os lugares do mundo. Então, cresceu muito o uso do ultraprocessado, do fast food. Então, você viaja para qualquer lugar do mundo, você vai encontrar as mesmas redes, né? Sim. E sendo históricos, culturais completamente diferentes da alimentação. E a gente tem que aproveitar que o nosso país tem um clima excelente. Então, a gente tem fruta, verdura e legumes o ano inteiro. Então, dá para você variar muito essas vitaminas, esses minerais. Então, se a gente conseguir manter a base da nossa alimentação, já ajuda bastante. E existem alimentos que a gente pode dizer assim, né? Que eles colaboram mais e colaboram menos com esses cuidados no consumo? Então, se a gente for pensar, existe um grande modismo de restringir a dieta, né? Mas a restrição, ela é muito individual, não é para todo mundo. Se a pessoa tem uma intolerância, eu vou restringir, mas se não tiver uma intolerância, eu não preciso. Agora, o ideal é o equilíbrio. Então, por exemplo, frutas, verduras e legumes são realmente a base de uma alimentação saudável. Isso todos os trabalhos mostram. Essas, né, hortaliças, de um modo geral, elas têm muita fibra. A fibra é muito importante. Então, a fibra vai estar nas frutas, verduras e legumes e vai estar também nos produtos integrais.
Então, são opções boas. Né? A gente pode falar um pouquinho depois da importância da massa muscular para a longevidade. Então, para eu manter a massa muscular, eu preciso de proteína. Seja ela animal ou vegetal, e aí depois a gente pode até falar disso, né, das diferenças, Sim. do porquê que eu consumo mais uma ou outra, né? Para a saúde óssea, o cálcio é muito importante. A maior fonte de cálcio que nós temos é o leite e os derivados do leite. Então, a gente recomenda só restringir o leite realmente se você tem intolerância à lactose. Mas, principalmente pensando em longevidade, eu preciso ter um osso bom. Então, basicamente é isso. E eu acho que não tem como a gente falar de nutrição e não falar de exercício físico. Claro. Porque eu manter um peso saudável e uma massa muscular adequada, eu preciso praticar exercício. Então, se você juntar essa alimentação equilibrada e o exercício físico, eu tenho um estilo de vida muito bom que vai me garantir, né, dentro das possibilidades aí, uma longevidade muito boa. Sim. Então, a gente pode dizer que existe um tipo de, não sei se a palavra é essa, pode ser dieta, né? Que, por exemplo, se eu vou ao seu consultório, eu sou uma pessoa que tem 64 anos, então eu estou procurando melhorar a minha alimentação. Existe uma alimentação mais voltada para pessoas a partir dos 50, 60, não é? Diferente daquelas para pessoas de 30, 20. Porque o que eu percebo hoje em dia é que raramente a gente encontra, né, pessoas que podem fazer essa diferença. Então, às vezes, passa uma dieta muito restritiva, independente da idade. Sim. Mas esse é um cuidado importante, não é? Isso é um cuidado importante. Então, assim, toda dieta, toda educação alimentar, ela tem que ser individualizada. Né? Então, isso é muito importante. Depende de como é a vida dessa pessoa, qual a idade dela, né? Muitas vezes tem coisas relacionadas ao gênero. Então, eu preciso sentar e conversar com essa pessoa. Então, se eu passo a mesma dieta para todo mundo, já tem um erro aí. É mais fácil, né? Claro. Porque eu não tenho o trabalho de saber detalhes dessa pessoa. Se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem pressão alta, tudo isso vai mudar, que é uma coisa muito comum de quem tem mais de 60 anos. Algo que a gente fala muito, né, para quem tem mais de 60 anos, né, para os longevos, é que é muito importante manter a massa muscular. Sim. Então, é muito comum, né, a pessoa começar a cortar a proteína, porque a proteína ela é uma molécula grande, ela é mais difícil de digerir. Mas isso é fisiológico, não é que você tem uma intolerância à proteína, mas ela é muito importante para manter a massa muscular. Porque a massa muscular ela faz muita diferença aí para você ter mais qualidade de vida, ter melhor prognóstico de todas as doenças crônicas. Né? Acabou de sair um estudo aí falando de infiltração de gordura no músculo, que tem uma chance maior de você ter problemas cognitivos, como a demência, por exemplo. Então, a gente já sabe que pouca massa muscular aumenta o risco de demências. Então, se eu tenho ainda um músculo com infiltração gordurosa, eu tenho um risco maior. Então, eu preciso preservar ao máximo a minha massa muscular. Então, a proteína, eu acho que é o alimento que a gente tem que falar mais para quem tem acima de 60 anos, para ver se ele consome, por que não consome e o que a gente consegue organizar. E não adianta eu consumir proteína se eu não faço exercício, porque o músculo não vai incorporar essa proteína de volta. Né? Exatamente. Só fazer o exercício e não consumir a proteína. Então, acho que, assim, se a gente pensar em longevidade, a gente tem que pensar em proteína, ela é muito importante. E o cálcio, para manter a saúde óssea, né? A gente tem visto aí um crescer da osteoporose no Brasil. E, além disso, se eu tenho uma boa massa muscular, eu também tenho um osso melhor. Então, as coisas estão interligadas. E que tipo de atividade física você recomenda quer dizer, que pode aumentar essa massa muscular? Então, eu sempre falo que a melhor atividade física é a que você faz. Sim. Então, eu falo que nós médicos, na maioria das vezes, a gente só sabe falar de caminhada e corrida, né? Que é muito interessante. A gente só fala para o pessoal fazer caminhada e corrida. E muitas vezes a pessoa odeia caminhar, odeia correr. Claro. Então, eu acho que é muito importante você, se você não faz, né, atividade física, resolveu começar agora, ver o que é possível para você e o que você gosta. Muitas vezes, né, na longevidade, nos longevos, o que a gente pede? Tem alguma coisa na tua infância, na adolescência que você perdeu? Eu gostava de dançar, então vamos resgatar a dança. Né? Eu tenho um paciente que começou a fazer judô com 60 anos, porque ele fez na infância e ele resolveu voltar. Então, assim, qualquer atividade física é benéfica. Eu acho que eu sempre brinco que a atividade física é a única unanimidade em medicina, né? A única coisa que melhora tudo e previne tudo. Então, a primeira coisa é escolher alguma coisa para você fazer, qualquer uma delas. Eu gosto de fazer musculação. Pode ser.
Eu odeio academia, eu quero fazer o ar livre. Então, qualquer uma delas é bom. Importante, ser regular. Não adianta você ir uma semana Sim. e não ir mais. Por isso que tem que ser alguma coisa que você goste. Porque é difícil você ir para atividade física. Então, tudo é uma desculpa para você não ir. Se você não gostar, você acaba não indo. Então, não tem uma atividade específica. Né? Tem estudos, por exemplo, com yoga que mostram diminuição de quedas, né? Que levam a fraturas. Então, assim, é escolher uma atividade física e seguir, e fazer. E todas elas aumentam, todas elas têm, desculpe, todas elas têm impacto no aumento da massa muscular? Então, a gente sabe que os exercícios de força, ou os combinados, né, de aeróbico com força, por exemplo, fazer corrida e musculação, bicicleta e musculação, eles vão ter um impacto na massa muscular, às vezes, maior do que um yoga ou um pilates. Mas o que impacta mesmo é você fazer de forma regular. Então, não adianta eu fazer a corrida uma vez por semana e não fazer mais, né? Não adianta eu fazer a musculação uma vez no mês. Então, assim, se eu fizer sempre, né, qualquer uma delas vão ser benéficas. Por isso que eu falo, escolha alguma coisa que você gosta, depois a gente vê se precisa acrescentar mais alguma coisa. E muitas vezes, quando você começa a atividade física, você começa a ter necessidade de fazer alguma outra coisa. Eu estou correndo, aí eu preciso fazer musculação. Eu estou fazendo musculação, mas falaram que eu preciso fazer o aeróbico. Eu acho que você precisa pegar o gosto pela coisa e você seguir. Sim. E eu estava vendo num programa que você participou do Faustão, você falou sobre os excessos alimentares, né? Tanto o déficit como o excesso na alimentação pode prejudicar o envelhecimento mais saudável. Sim. Você poderia falar sobre isso? Então, quando a gente pega, por exemplo, as causas de mortalidade, aí, levando em conta a nutrição, a gente tem como se fosse uma curva em U. O que significa isso? Se eu tenho uma desnutrição, que a gente mede pelo índice de massa corporal, se eu tenho menos que 18,5 de índice de massa corporal, ou se eu tenho obesidade, que é um índice acima de 30, nesses dois casos eu tenho maior risco de morte, né? Tanto na desnutrição quanto na obesidade. Então, para o idoso, né, para quem tem mais de 60 anos, o que é importante? Preservar a massa muscular, preservar a massa óssea, porque isso aumenta a longevidade e melhora o prognóstico de todas as doenças. Porém, a gente tem o outro lado, que é a obesidade. Então, a obesidade, que vem crescendo muito no nosso país, né, hoje corresponde a 26% da população, mas em 2035 isso pode chegar a 40%, né, dos brasileiros, ela também impacta de uma forma negativa na mortalidade, você tem um risco maior de mortalidade, você tem uma piora aí no prognóstico de todas as doenças, além de aumentar risco de câncer, por exemplo, que é algo que aumenta muito com a idade. Então, assim, os dois extremos são ruins. Aí o pessoal fala, mas o que é mais difícil, perder peso ou ganhar peso? Depende. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de perder peso, né? O grande problema acima dos 60 anos é que eu perco muita massa muscular. Quando perde peso. Exatamente, né? Eu recebo pacientes que muitas vezes os filhos trazem e falam assim, ele está com aquela magreza do idoso. Né? Achei que era normal, mas não é normal, né? A pessoa está perdendo peso porque ela está perdendo massa muscular. Isso é muito ruim. E não se perde massa muscular só no braço, na perna. Você perde massa muscular cardíaca, de musculatura respiratória. Né? A gente tem músculo no corpo. Internamente você também perde. Pessoas que começam a engasgar muito, a gente também tem uma musculatura aqui para prevenir, né? Engasgo. Então, às vezes a pessoa começa a ter pneumonia porque engasga muito, a comida vai para o pulmão. Então, tudo isso está relacionado. Por outro lado, a obesidade não é uma garantia que eu vou ter uma boa massa muscular. A gente também tem falta de massa muscular em muitas pessoas que têm obesidade. Então, é um outro problema. Além disso, eu posso ter essa gordura aí prejudicando uma série de coisas, né? Aumentando risco de pressão alta, de diabetes, de colesterol, de síndrome metabólica, né? A gente sabe que a obesidade está ligada aí pelo menos a 13 tipos de câncer. Então, os dois extremos são ruins. Né? O legal é sempre você estar no meio, né? No equilíbrio. Mas a gente sabe que manter equilíbrio em alimentação é algo difícil. A gente é muito incentivado a comer o tempo todo, né? Então, a chance de você ganhar peso, visto que a obesidade é uma pandemia, né? Mundial. Pandemia. Sim. Né? E você também não pode achar bom que você está perdendo peso. Você tem que ver o que você está perdendo. Se você está perdendo gordura, se você está perdendo massa muscular. Principalmente para quem tem mais de 60 anos. Então, se eu posso chamar assim, essa equação
de perda de peso e massa muscular, ela precisa ser sempre muito acompanhada. Sim, isso é Não é? importantíssimo. Então, eu vou fazer uma dieta, porque o que acontece, né? A partir dos 30 anos, eu tendo a perder massa muscular. Isso faz parte do processo de envelhecimento. A cada década, isso vai se acentuando. Então, a gente vê uma piora depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80. Então, assim, eu já tenho essa tendência pelo próprio envelhecimento. Se eu fizer uma dieta, às vezes, muito restritiva, eu não estou perdendo gordura, eu estou perdendo massa muscular. Isso não está me trazendo benefício nenhum. Então, sempre tem que ter um acompanhamento. Isso é importantíssimo. Nem sempre o que a balança diz é o melhor, Exatamente. Né? Tá. E nem sempre o que funcionou para o seu vizinho, para o seu parente, funciona para você. Porque, às vezes, a gente faz muito isso. Nossa, fulano conseguiu ficar com peso ótimo, tal, vou seguir o que ele faz. E não funciona. Por isso que eu falei, não adianta dar a mesma dieta para todo mundo, né? Cada um tem uma história, cada um tem um corpo diferente. Então, eu preciso realmente individualizar isso. Voltando para a questão da obesidade, que eu achei muito interessante, que ela determina alguns tipos de câncer, né? Como é que, atualmente, como é que está essa questão do tratamento da obesidade? Porque me parece que é algo bastante complexo, né? Assim, a obesidade, né, tem um site bem interessante que mostra 82 causas de obesidade. Então, como tratar uma doença que tem 82 causas? Nesse site, cada coisa que você clica aparece um estudo científico, não é que é 82 causas do nada. Então, assim, a doença, a obesidade é multifatorial, tem várias causas. Então, eu preciso ter um acompanhamento psicológico, eu preciso ter um acompanhamento nutricional, a parte da atividade física. Aí, eu vou ter o tratamento clínico, que pode ser medicamentoso, né, com o uso do remédio, ou eu posso, muitas vezes, ter que encaminhar essas pessoas para a cirurgia bariátrica. Até uns 15 anos atrás, a gente não encaminhava pessoas com mais de 60 anos para a cirurgia bariátrica, porque a taxa de mortalidade era muito alta, mas isso mudou. Hoje não tem mais uma restrição de idade, né? Então, você vai escolher também, como eu falei da dieta, o tipo de cirurgia que é melhor para cada pessoa. Mas a gente tem encaminhado, às vezes, menos pessoas, porque o tratamento medicamentoso melhorou muito. Então, hoje nós temos remédios que são muito bons, né, para perda de peso, que fazem você perder o quê? Gordura, né? Não músculo. Então, e sempre você vai associar o remédio ou a bariátrica com a parte alimentar, né, e com o exercício. Porque isso é a base da perda de peso saudável. Né? Não adianta só tomar o remédio ou eu só fazer a cirurgia bariátrica. Eu preciso fazer tudo isso num conjunto. Então, assim, com essa melhora dos medicamentos, eu tenho resultados melhores e muitas vezes eu não preciso encaminhar essa pessoa para a cirurgia bariátrica. Um grande problema que nós temos no Brasil é que a medicação para a obesidade não é liberada pelo SUS. Então, a gente não tem nenhuma medicação liberada pelo SUS para tratar a obesidade. Que isso acontece? Então, isso leva a acumular muita gente esperando a bariátrica, porque eu não consigo fazer o tratamento medicamentoso. Então, só me resta só a mudança do estilo de vida ou a bariátrica. Eu não tenho um meio, que é o tratamento clínico. Então, as filas são super longas, né? Aqui em São Paulo, é uma média de 7 anos de espera por uma bariátrica. Não diga. Isso em São Paulo. Tem lugares que é mais tempo, mais de 10 anos. Então, a gente precisa, sim, ter uma liberação de medicação para obesidade pelo SUS, né? Para ser justo, né? Porque senão fica só para quem pode pagar, a pessoa consegue fazer o tratamento. E aí eu vou ter o tratamento completo da obesidade. E super importante também procurar um profissional especialista para fazer um tratamento adequado, adequar a dieta, né? Para você, não é assim, fazer uma dieta que você não pode comer nada, não é isso. Né? Falar da atividade física, até porque se eu estiver acima do peso, tem limitações, porque senão eu posso me machucar. Então, a gente vai adequando isso. Sim. E acho que tem toda uma preparação, né, para uma cirurgia bariátrica, né? No sentido até de uma mudança de hábitos que essa pessoa tem, né? Porque às vezes algumas pessoas acham que a cirurgia bariátrica mágica, né? é mágica. Não é. Pronto, nunca mais eu vou ter que lidar com a questão de aumento de peso. E não é verdade isso, até isso é um ponto bem importante, porque a obesidade é uma doença crônica. O que isso significa? Que não tem cura, tem controle. Então, a cirurgia bariátrica vai controlar, né, essa obesidade, mas não que você esteja curado da obesidade. Então, você tem que fazer um acompanhamento sempre. E aí, assim, né, a gente voltando para o SUS, se eu não tenho tratamento clínico, eu vou direto para a bariátrica. Mas um dos critérios para você encaminhar para a bariátrica é quando não funciona o tratamento clínico. Sim, é o último recurso, vamos dizer. É o último recurso. Alguns casos muito graves, você acaba encaminhando direto.
Sei. né? Porque não dá tempo de você esperar, a pessoa precisa perder peso rápido. Mas hoje, com as novas medicações, eu consigo essa perda de peso mais rápido, que eu não conseguia antes. Né? Então, assim, acho que nós estamos no melhor momento de tratamento da obesidade, como a gente nunca esteve. O último congresso americano de obesidade, que é o maior do mundo, né? Estavam todos os especialistas do mundo inteiro, a gente estava comentando que hoje nós temos um remédio que a gente não tinha. Mas a gente não tem um remédio acessível, porque os remédios ainda são caros. Então, a gente precisa garantir essa acessibilidade para todos, porque aí eu consigo realmente controlar a obesidade no mundo. E, doutora Andreia, você percebe que ainda há mitos em relação à medicação? Porque preconceitos, algumas pessoas, às vezes, eu percebo que elas se sentem até um pouco ofendidas de quando o médico passa uma medicação. Isso existe? Isso existe, né? A obesidade é uma doença cercada de preconceitos. As pessoas, primeiro, não acham que é uma doença. Isso não só pessoas que não são da área da saúde, mesmo profissionais da saúde também acham que não é uma doença. Então, eles acham que é uma questão comportamental, que é só fechar a boca, fazer exercício e você vai emagrecer. Né? Mas como doença, não é assim. Eu tenho pessoas, por exemplo, no consultório que vêm para engordar. Pessoas comem muito mais que pacientes que têm obesidade e não engordam. Então, a pessoa tem uma facilidade de ganhar peso. E aí, assim, como eu tenho preconceito com a doença, eu tenho preconceito de tratar. Se eu acredito que não é uma doença, por que eu vou dar remédio? Né? Então, muitas vezes as pessoas acham desnecessário, a família às vezes é contra, às vezes outros colegas médicos que não entendem a obesidade como uma doença também são contra. Então, sim, existe um preconceito. Existe também com a cirurgia bariátrica. Sim. Muitas vezes a pessoa fala assim, é uma derrota eu ir para a bariátrica. Eu não consegui sozinho, mas não é para você conseguir sozinho. A gente não tem isso, por exemplo, com a pressão alta. Eu vou conseguir baixar minha pressão. É verdade. Vou melhorar meu diabetes sozinho. É verdade. Mas se a gente for pensar em doença crônica, é igual. É igual um diabetes, é igual uma pressão alta. Então, eu preciso tratar. Então, não deveria ter o preconceito, mas existe. E no caso da pessoa que tem mais de 60 anos, a gente tem o etarismo também. Então, se eu juntar etarismo com obesidade, a pessoa, não, mas você já está com essa idade, por que você está com essa preocupação estética, né? Você não entende que é uma questão de saúde. Mas por que você vai começar a fazer exercício agora? Por que você vai tomar remédio agora para perder peso? Não precisa. Então, a gente, às vezes, junta preconceitos, isso é muito ruim para a pessoa, né? Você prejudica a saúde dela. Tem muito, já ouvi muito, não, mas toda pessoa que vai ficando mais velha engorda mesmo, tudo bem. Né? Não tem por que fazer tanta coisa. Isso aí que você está dizendo é muito, muito comum. E a mulher, depois da menopausa, né, ela tende a mudar o tipo de gordura. Então, ela acaba adquirindo uma gordura mais masculina, que é aquela gordura interna, que a gente chama de visceral, que fica entre os órgãos. Então, muito comum, às vezes, eu recebo pacientes que falam assim, nossa, doutor, me trazem a foto. Olha como eu era, olha como eu estou. O que aconteceu? Né? Mas a menopausa faz você ter uma tendência maior a engordar. Então, muitas vezes isso acontece, mas a gente não tem que levar isso como normal, né? Nem fazer nada, porque isso vai criar um problema, né? Vai aumentar o risco de uma série de doenças, a gente viu até de mortalidade. Claro. Então, claro. realmente, assim, não tem idade para você se cuidar, né? Cuidar da saúde. Todo mundo quer viver muito, mas todo mundo quer viver com qualidade, que isso é essencial. Claro, sem dúvida. E como é que você tem visto um crescimento, né, que tem ocorrido muito, por exemplo, de orientações alimentares mais veganas, enfim, porque tem crescido muito, né, essa escolha. Como é que você tem visto isso, até pensando na questão da proteína, que aí eu não sei se é uma ignorância minha, né? Deve ser. Quer dizer, se a proteína vegetal, a proteína animal, elas conseguem ser substituídas, como é que isso impacta, né, nessa prevenção mesmo, que nós estamos falando até agora? Então, é muito comum, né, eu receber pessoas que se tornaram veganas ou vegetarianas, principalmente depois de 60 anos, e perderam muita massa muscular. A gente consegue, sim, compensar, né, a proteína animal com a proteína vegetal. O problema é que eu preciso aumentar muito a quantidade de consumo. Então, por exemplo, se eu pegar 100 gramas de carne vermelha e 100 gramas de feijão, aí eu tenho uma proteína animal e uma proteína vegetal. Eu vou ter uma densidade proteica na carne vermelha de 30 gramas. No feijão, eu tenho 8. Então, para eu consumir, ter a mesma quantidade aí de aproveitamento proteico no feijão,
para eu comparar com a carne vermelha, eu tenho que comer 3 vezes mais no mínimo, né? 3 a 4 vezes mais. Então, eu preciso aumentar essa quantidade. Então, eu decidi pelo veganismo ou pelo vegetarianismo, não é simplesmente parar de comer produtos animais. Eu preciso consultar alguém e ver o quanto eu preciso compensar, né, em proteínas vegetais. E muitas vezes isso não acontece. A pessoa só para de comer, ela não sabe que pode ter que tem essa diferença de proteínas, né, e aí ela acaba perdendo muita massa muscular. Então, isso é muito ruim, né? É por isso que a gente precisa avaliar o que a pessoa está perdendo. Eu tive pacientes já que chegaram, doutor, tem uma novidade, eu virei vegetariano, né, com 65 anos, perdi 5 quilos. Aí você vai ver, ele perdeu 5 quilos de músculo. Então, não foi bom para ele. Então, não tem o problema de uma dieta ou outra. Eu nunca interfiro nisso, eu acho que isso é uma escolha pessoal. Claro. Né? Mas eu preciso orientar de uma forma adequada para que a pessoa não perca massa muscular. Além disso, né, a carne vermelha, ela tem bastante B12, ela tem muito ferro. Então, o ferro mais disponível é na carne vermelha do que nos vegetais. Então, assim, eu também vou ter que, muitas vezes, suplementar o ferro, suplementar a B12. Outro dia eu peguei uma paciente que é vegetariana desde os 16 anos, ela está com 62 anos agora, ela estava com uma deficiência de cobre. Então, que pode acontecer, que também é muito presente na carne vermelha. Então, além de eu compensar, de adequar meu cardápio, né, eu preciso também, pelo menos uma vez por ano, medir algumas vitaminas e alguns minerais para eu ter certeza que eu não estou tendo essa deficiência, para eu ter que compensar muitas vezes. Né? Porque aí, se eu tenho a deficiência, eu posso ter uma série de problemas aí e não ser bom para a minha saúde. Então, assim, se a gente pensar em termos de saúde, eu posso comer proteína animal, mas tem que ser de uma forma equilibrada, que muitas vezes a gente come muita proteína animal, Sim. pouca verdura. Né? Eu posso não consumir, mas aí eu tenho que compensar aí nas proteínas vegetais, mas sempre com muito equilíbrio para eu não prejudicar a minha saúde. Doutora Andréia, para a gente estar encerrando, eu queria voltar na questão dessa ideia do preconceito, não é, com a obesidade, mas ouvi-la um pouco no seguinte sentido: tudo que diz respeito à alimentação, seja a obesidade ou a magreza excessiva, como for, né? Parece que tudo fica cercado um pouco de que, se você é competente, você consegue solucionar esse problema, né? Então, a pessoa ter... Eu tenho pacientes assim no consultório, mas do ponto de vista psicológico, né? De que quando eles engordam, quando eles ficam acima do peso, eles carregam uma sensação quase que de vergonha, né? De incompetência. E me dá um pouco a impressão, não sei se eu estou no caminho correto, de que hoje em dia há uma vigilância muito grande em relação ao que a gente come ou deixa de comer. Tão grande, né, que a comida um pouco virou quase uma obsessão, seja para muito, seja para pouco. O que você pensa disso? Eu acho que hoje a exposição é muito maior, né? A gente acaba tendo com as mídias, né, digitais, você tem a informação, chega muito rápido, mas nem sempre é uma informação de qualidade. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ter uma figura de um influencer que ele vende um produto, muitas vezes, né? Eu recebo, mas fulano começou a usar isso, perdeu peso e funcionou para ele. E às vezes ele nem usa, né? A gente tem que entender que a pessoa vive daquilo, é uma profissão. Então, ele tem que mostrar. Então, acho que muitas pessoas, veem muitas pessoas usando coisas ou fazendo determinada dieta que para ela funcionou e às vezes ela nem está fazendo. A gente tem grupos do WhatsApp, que também é uma mídia, né? Então, muitas vezes as pessoas têm esses grupos e se culpam. Né? Nossa, fulano conseguiu. Eu já vi gente que montou grupo para emagrecer. E aí fala, poxa, mas todo mundo perdeu, eu não consegui. Né? Então, assim, tem sim uma vigilância maior. Eu acho que a gente está muito mais exposto. Mas a gente está exposto para tudo, né? Para as coisas boas e para as coisas ruins, informações. Então, acho que é muito importante, primeiro, a gente ler algo e perguntar para algum profissional para ter certeza que aquilo tem um embasamento científico. Não é uma coisa que alguém achou que funcionou para ele, mas não funciona para todo mundo. Eu acho que não precisa ter vergonha do que acontece. Às vezes você realmente é a tua genética, é o teu corpo, é diferente do outro. Cada um responde à alimentação de uma forma diferente. Tem pessoas que comem muito e não engordam nunca. Tem pessoas que falam que só de olhar para a comida engordam, né? Então, elas têm uma facilidade de ganhar peso. A mulher tem esse marco aí da menopausa, que faz uma diferença muito grande.
E também, quando você vai ficando mais velho, o teu metabolismo é mais baixo, se você tiver pouca massa muscular, você começa a fazer menos atividade física, então você pode ganhar mais gordura. O importante é você procurar ajuda de um profissional, né? E não ficar baseando no que funcionou para cada um. Eu acho que isso que é importante. A gente tem que ter, acho que principalmente com a idade que a gente vai adquirindo, a sabedoria de escolher o que é bom para a gente. Né? Excelente. E ir atrás disso, né? Porque eu falo assim, não, eu preciso da minha saúde, eu quero viver muito, eu quero cuidar dos meus netos, dos meus filhos, né? Eu quero trabalhar mais, mas assim, tem que ser importante você ver o que você quer para você. Que bom, que bom. Doutora Andréia, muito obrigada, viu? Eu ficaria aí mais tempo. Como é bom conversar com você, né? Essa clareza que você tem, esse conhecimento tão grande. Eu acho que as pessoas vão aprender muito com esse bate-papo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que a gente se encontre outras vezes, viu? Com certeza. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas sobre essa questão do envelhecimento? Eu acho que o importante é a gente falar que o envelhecimento mudou muito. Né? Que nunca é tarde para você mudar, nunca é tarde para você ir atrás de uma coisa que você gosta, de procurar um relacionamento novo. Eu acho que é importante, sim, você buscar coisas boas para você. E nunca é tarde para isso. Né? E cuidar bem do corpo é trazer algo bom para você. Bem, muito obrigada, doutora Andréia. Obrigada pelo convite.